Fala pessoal, tudo jóia? Hoje, terceiro Flipchart Friday, a gente está aqui para falar sobre o quê? Sobre as perguntas que você deve fazer ao longo do seu processo de vendas. Em especial, a gente vai falar do que o STLF chama de Virtual Closing, ou, aportuguesando, traduzindo aqui para o nosso Brasilzão, fechamento virtual. Qual que é a lógica do fechamento virtual? Ao longo de todo o processo de vendas, você precisa garantir que um lead vai realmente fechar contigo, não é? Então, uma das grandes dúvidas de todo vendedor é quando eu agressivo e quando eu sou um cara que vai gerar rapport. Um grande medo, e é um medo natural de todo mundo que está aprendendo ou está vendendo, é de perder aquele lead. Mas aí a gente tem que lembrar, qual é a pior resposta que você pode receber de um lead? É o talvez. Por quê? Porque o talvez faz com que você caia no seu maior erro, que é demorar tempo demais para receber um não. É melhor receber um não rápido do que um não demorado. Por quê? O não demorado significa que você vai ficar muito tempo fazendo follow-ups com aquele lead, você vai gastar tempo tentando falar com ele, você reduz a sua eficiência operacional, você reduz os seus resultados e naturalmente lá no fim das contas você vai ter um custo de aquisição de cliente maior, um CAC maior. Nesse caminho, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se tornar o mais produtivo, eficiente e eficaz possível. E a lógica do fechamento virtual é justamente isso. Você tem que estar sempre fechando. É o ABC, Always Be Closing. Sempre esteja procurando fechamento. Por que disso? A gente puxa o ABC, um filme muito bom, que é o filme que chama Glengarry Glen Ross. Eu acho que o portuguesado é o Sucesso a Qualquer Preço, a tradução de porque eles trouxeram Brasil. No Sucesso a Qualquer Preço, ele fala do ABC, acho que é lá que disseminou para boa parte das pessoas entenderem o que é esse conceito. É justamente a lógica de que todas as vezes que você conversa com o lead, você tem que estar fechando com ele. Dentro de um modelo de venda consultiva, é muito comum que o vendedor ele comece a fazer um fechamento, mas ele tenha medo de colocar o lead contra a parede. Você tem que o tempo inteiro entender que você está conversando com uma pessoa e você tem que entender o lado dela, sim. Você tem que compreender o que ela está passando, mas mais do que isso, você tem que gerar compromissos fortes com ela e os compromissos são uma via de duas mãos. Ou seja, você tem um compromisso de entregar algo para ela, seja uma proposta, seja um contrato, seja até mesmo mais informações durante o processo de compra. E ele tem um compromisso de alinhar um timeline contigo e se até aquele timeline, ou caso vocês não possam permanecer dentro do timeline que foi acordado, entender qual que é o caminho correto para conseguir gerar o melhor resultado e como que a gente pode reajustar aquela linha de tempo da compra que vai ocorrer. Isso é muito comum de acontecer e eu estou falando isso, provavelmente você já passou por uma situação do tipo, eu ligo para um lead, converso com ele, consigo qualificar, entendo tudo que está acontecendo, apresento para ele os problemas que ele tem, ele consegue entender esses problemas, eu vou apresentar a solução que vai resolver os problemas e lá na frente, depois dele receber a proposta, ele pede uma semana para me responder. Uma semana depois ele vai fazer o que com você? Ele vai te atrasar um pouquinho mais, vai falar que teve algum imprevisto. Aí talvez ele não apareça na call, talvez ele te mande e-mail, uma mensagem falando que ele vai precisar de mais tempo ou que ele não vai poder participar no dia. Aí você procura ele e fala, beleza. E aí, que dia que a gente pode conversar? Aí ele some, fica mais um tempo sem te responder. Ou ele te responde e aí pede mais uma semana. Ou ele fala que o projeto foi adiado, então tem que esperar virar um mês para ele conseguir fazer isso. E por aí vai. Sabe por que isso acontece? É porque você não está fazendo essa pergunta aqui da maneira correta. Essa é a pergunta campeã. Você tem que entender que ao longo do seu processo, o seu lead precisa demonstrar para você qual que é o caminho de compra real, qual que é a jornada de compra restante para ele se tornar um cliente. E aí por que a gente coloca um 4 vezes aqui? Esse é o número que a gente tem encontrado, que é o mínimo de vezes que você vai ter que fazer essa pergunta para um cliente, para um lead. Por que disso? Porque é muito fácil que da primeira vez que você pergunte, caso o rapport tenha sido gerado da maneira correta, ou seja, o lead está satisfeito na conversa contigo, ele está se abrindo com você, ele já entendeu o problema dele e nessa atual situação ele está quase confidenciando os problemas dele para você. Por quê? Porque você entende ele, você está conversando com ele na mesma linguagem, você está falando de coisas que ele gosta de falar ou de coisas que ninguém mais fala com ele. Ele não quer te decepcionar quando você faz essa pergunta, ele não quer ser o cara que vai te falar, então,
eu vou precisar de 2 meses para fechar, eu não tenho força para fechar isso aqui, eu tenho que convencer meu gestor. Ou eu tenho um diretor que é contra isso nesse momento, eu estou olhando porque eu estou muito afim de fechar, mas eu ainda tenho que convencer ele e isso vai ser difícil, porque ele é um cara que hoje a gente investiu X antes de eu entrar e agora ele não quer fazer um novo investimento. Ou ele tipo, é um cara mais conservador, ele não está querendo apostar em uma coisa que eu acredito que vai dar certo. E aí que começa, você tem que perguntar para ele mais. Então, o que você precisa? Eu preciso conversar internamente. Exatamente com quem você vai conversar internamente. Então não é necessariamente repetir a mesma pergunta uma vez atrás da outra. É ir mais a fundo. É agir como se você fosse uma criança, perguntar o porquê de tudo e se a resposta não fosse satisfatória, continuar perguntando o porquê. Então aqui é perguntar o como fechar com você e se a resposta não for satisfatória, entender o como. Por que disso? Porque no final das contas, você tem que saber se tem alguma coisa dentro desse processo que pode fazer o lead mudar de ideia. Se tem alguma coisa que pode fazer com que ele mude a opinião dele. Alguma coisa que no final das contas pode colocar esse deal que estava lá no seu forecast, você contava com ele para bater a meta do mês, para baixo. Você como vendedor que sabe, que está querendo planejar a comissão que vai entrar no seu bolso e você como gestor que sabe que precisa bater as metas, tem que estar alinhado com a empresa. E por aí vai. Dentro dessa lógica, o que a gente tem de benefício praticando o virtual closing, fechamento virtual? Em primeiro lugar, eu vou poder mapear o processo de compra do meu lead, entender possíveis gaps, entender possíveis momentos, red flags que a gente chama aqui do nosso lado, onde aquilo pode acabar não funcionando. Então, por exemplo, ele ainda tem que fazer uma validação forte com um gestor dele. Por que ele não me envolve para fazer essa validação e eu aproveito? Porque eu, como vendedor, tenho muito mais insumo sobre a minha solução. Tenho muito mais insumo sobre outros casos, outros cases que a gente tem de sucesso e eu consigo apresentar isso para o gestor dele e provavelmente conversar numa linguagem muito clara, da mesma maneira que eu já conversei com outros gestores, para garantir que a gente esteja alinhado e ele também queira fechar. Ou talvez ele vai mandar para o jurídico dele, o jurídico é externo e demora muito a responder. E aí eu vou fazer um forecast um pouco mais assertivo e entender que ao invés dele fechar comigo uma semana, ele fecha em 2 ou 3. Esses red flags, eles ficam claros aqui. E o principal, você vai antecipar a decisão do lead ao longo do processo. Por quê? Porque você cria um gatilho natural de consistência. E isso vai justamente de expectativa e compromisso. Qual que é a expectativa que você, como vendedor, tem para você dentro do seu processo? Então, quando eu olho para o meu lead, o que eu espero que ele faça comigo? E qual que é o compromisso que ele realmente firmou? Ele vai fechar comigo ou não? Ele vai fazer acontecer ou não? E dentro desse caminho, naturalmente, se eu antecipei a decisão dele, eu fiz um gatilho de consistência natural, onde ele alinhou comigo o que ele faria, ele alinhou comigo que ele realmente tinha aquele problema, ele alinhou comigo que ele queria solução, ele alinhou comigo o que ele precisava fazer no processo para garantir uma confirmação. E por fim, ele alinhou comigo que não tinha nada que poderia acontecer para aquilo ali acabar, para ele mudar de ideia ou para, no final das contas, a gente perder aquela conta. É isso que o fechamento virtual vai trazer. E, naturalmente, se você tem um mindset de compra muito criado ao longo da venda, você deixa claro para o seu lead que, apesar daquela relação amigável e boa, e como o Thiago Aspira curte falar, de você estar entrando na mente do cara, o que está acontecendo ali? Que ele ainda está no momento de um processo de compra. Então, que essa é a sua expectativa e é o compromisso real que ele está firmando contigo. Esse é o nosso terceiro Flip Chart Friday. A gente recebeu alguns feedbacks direto, especialmente aqui na minha caixa do LinkedIn, falando que, cara, fala pra gente sobre como fechar mais vendas. Depois de um primeiro trimestre, a gente precisa acelerar do nosso lado. A gente quer entender quais são os principais erros que um vendedor comete, como que eu posso treinar meus vendedores para isso. Fechamento virtual é um caminho excelente para melhorar as vendas do seu time. Treinar todo mundo para isso é sensacional. Eu vou deixar um texto do nosso blog aqui na descrição, caso você queira compartilhar com o seu time também. E aí é um pouquinho mais completo, tem um pouquinho mais de informação, mas continua falando com a gente o que você quer para o próximo Flip Chart Friday, beleza? Muito obrigado!